Legado do funcionalismo. A psicologia aplicada. O desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos. Vimos que a doutrina da evolução e a psicologia funcional dela derivada rapidamente dominaram os Estados Unidos, perto do final do século XIX, e que a psicologia americana foi orientada muito mais pelas ideias de Darwin e Galton do que pelo trabalho de Wundt. Foi um curioso e até paradoxal fenômeno histórico. Wundt treinou boa parte dos membros da primeira geração de psicólogos americanos em sua forma de psicologia, incluindo Hall, Cattell, Whitmer, Scott e Munsterberg. Contudo, poucos elementos do sistema de psicologia de Wundt sobreviveram à passagem de retorno pelo Atlântico com os jovens americanos que tinham ido para o exterior, Blumenthal, 1977. Ao retornarem aos Estados Unidos, esses alunos de Wundt, esses novos psicólogos, se puseram a estabelecer uma psicologia que pouco se assemelhava ao que Wundt lhes tinha ensinado. A nova ciência, mais ou menos como uma espécie viva, adaptava-se ao seu novo ambiente. A psicologia de Wundt e o estruturalismo de Titchener não puderam sobreviver por muito tempo no clima intelectual americano, no zeitgeist da América, em sua forma original. Por isso, transformaram-se no funcionalismo. Eles não eram tipos práticos de psicologia. Não tratavam da mente em uso e não podiam ser aplicados às exigências cotidianas e aos problemas da vida. A cultura americana tinha uma orientação prática, pragmática. As pessoas valorizavam o que funcionava. Era necessária uma forma de psicologia utilitária que arregaçasse as mangas. Precisamos de uma psicologia usável, escreveu G. Stanley Hall, o decano da psicologia aplicada americana. Os pensamentos wundtianos nunca poderão se aclimatar aqui, pois são antipáticos ao espírito e ao temperamento americanos. Hall, 1912. Os psicólogos americanos recém-treinados retornaram da Alemanha e a maneira tipicamente direta e agressiva da América transformaram a espécie peculiarmente germânica de psicologia. Começaram a estudar não o que a mente é, mas o que faz. Enquanto alguns psicólogos americanos, James, Angel e Carr em especial, desenvolviam a abordagem funcionalista em laboratórios acadêmicos, outros a aplicavam em ambientes extra-universitários. Assim, a guinada para um tipo prático de psicologia ocorria ao mesmo tempo que o funcionalismo era fundado como escola distinta de pensamento formal. Os psicólogos aplicados levaram sua psicologia para o mundo real, para as escolas, fábricas, agências de publicidade, tribunais, clínicas de orientação infantil e centros de saúde mental, e fizeram dela algo funcional em termos de objeto de estudo e de uso. Com isso, modificaram a natureza da psicologia americana tão radicalmente quanto os fundadores acadêmicos do funcionalismo. A literatura profissional da época reflete o seu impacto. Na virada do século, 25% das comunicações de pesquisa publicadas nas revistas psicológicas americanas eram a respeito de psicologia aplicada, e menos de 3% envolviam introspecção. O'Donnell, 1985. As abordagens de Wundt e Titchener, que há tão pouco tempo constituíam a nova psicologia, iam sendo superadas com rapidez por uma psicologia mais nova ainda. A disciplina desenvolveu-se e prosperou nos Estados Unidos, enquanto o país como um todo também passava por esse processo. O vibrante e dinâmico crescimento da psicologia americana, no período 1880-1900, é um evento marcante na história da ciência. Em 1880, não havia laboratórios no Amamuel. Perto de 1895, havia 26, e eles estavam melhor equipados do que os da Alemanha. Em 1880, não havia revistas americanas de psicologia. Em 1895, havia 3. Em 1880, os americanos tinham de ir à Alemanha para estudar psicologia. Em 1900, eles tinham programas de graduação em casa. Por volta de 1903, o número de PhDs em psicologia nas universidades americanas só perdia para os conferidos em química, zoologia e física. A publicação britânica Who's Who in Science, 1913, afirmou que os Estados Unidos lideravam na psicologia, havendo no país um número maior de psicólogos notáveis, 84, do que na Alemanha, na Inglaterra e na França juntas. John Sitch, 1968. Passados pouco mais de 20 anos do início da psicologia na Europa, os psicólogos americanos assumiram a liderança incontestável do campo.
James McKean Cattell afirmou em seu discurso de posse na presidência da Associação Psicológica Americana, em 1895, que o crescimento acadêmico da psicologia na América nos últimos 5 anos é quase sem precedentes. A psicologia é matéria obrigatória do currículo de graduação, e entre os cursos universitários, a psicologia hoje rivaliza com as outras ciências principais em número de alunos e na quantidade de trabalhos originais realizados. Cattell, 1896. A psicologia fez sua estreia americana diante de um público ávido na Feira Mundial de Chicago de 1893, num programa que lembrava o laboratório antropométrico de Francis Galton, na Inglaterra. Os psicólogos organizaram exibições de aparelhos de pesquisa e um laboratório de testes em que, mediante uma taxa, os visitantes podiam ter suas capacidades medidas. Uma exibição mais ampla foi feita na Exposição de Compra da Louisiana, em St. Louis, Missouri, em 1904. Esse evento povoado de astros apresentou conferências dos principais psicólogos da época. A. B. Titchener, de Cornell, C. Lloyd Morgan, Pierre Janet, G. Stanley Hall e um novo PhD chamado John B. Watson, Benjamin, 1986. Wundt não teria aprovado essa popularização da psicologia, e nada parecido com isso ocorreu na Alemanha. Popularizar a psicologia refletia o temperamento americano, que tinha modificado tão substancialmente a psicologia wundtiana, tornando a psicologia funcional e estendendo-a bem além do laboratório. Portanto, a América acolheu a psicologia com entusiasmo, e essa disciplina logo se firmou nas aulas das faculdades e na vida cotidiana das pessoas. O seu alcance é hoje bem mais amplo do que os seus fundadores podiam imaginar ou desejar. Influências contextuais sobre a psicologia aplicada. O zeitgeist americano, o espírito intelectual e o temperamento da época ajudou a promover o surgimento da psicologia aplicada. Mas forças contextuais mais práticas também foram responsáveis pelo seu desenvolvimento. No capítulo 1, vimos como fatores econômicos afastaram o foco da psicologia americana, da pesquisa pura, para a aplicação. Vimos que, enquanto o número de laboratórios de psicologia crescia perto do final do século XIX, o número de doutores americanos em psicologia crescia numa velocidade 3 vezes maior. Muitos desses PhDs, em especial os que não dispunham de uma fonte independente de renda, tinham de olhar para além da universidade para sobreviver economicamente. O psicólogo Harry Hollingworth, 1880-1956, por exemplo, não conseguia viver com o salário anual de $1.000 que recebia por suas aulas no Barnard College da cidade de Nova York. Para complementá-lo, dava aulas em outras universidades e era inspetor de exames por $0,5 a hora. Fazia palestras de psicologia para executivos da área de publicidade e fazia tudo o que considerava capaz de lhe dar condições de ter uma vida dedicada à pesquisa e às atividades acadêmicas. Contudo, descobriu que sua única opção para viver era dedicar-se à psicologia aplicada. Benjamin, Rogers e Rosenbaum, 1991. Hollingworth não foi um caso isolado. Outros pioneiros da psicologia aplicada também foram motivados pela necessidade econômica. Isso não quer dizer que eles não considerassem esse trabalho prático, estimulante e desafiador. A maioria o considerava, além de reconhecer que o comportamento humano e a vida mental podiam ser estudados em ambientes do mundo real com a mesma eficácia com que eram estudados nos laboratórios acadêmicos. Deve-se observar que alguns desses psicólogos se empenharam em campos aplicados a partir de um interesse genuíno e de um desejo de trabalhar na área. Permanece, contudo, o fato de muitos membros da primeira geração de psicólogos aplicados americanos terem sido compelidos a abandonar seus sonhos de pesquisa experimental pura como única alternativa a uma vida de pobreza. A situação era ainda pior para os que davam aulas nas universidades estaduais, menos dotadas de recursos, do meio-oeste e do oeste, na virada do século. Perto de 1910, um terço dos psicólogos americanos trabalhavam nelas, e com o aumento do número de profissionais nessas condições, cresceram as pressões para que eles se voltassem para problemas práticos, e assim provassem o valor financeiro da psicologia. Em 1912, Christian A. Ruckmick fez um levantamento entre os colegas psicólogos e concluiu que a psicologia,
Apesar de sua popularidade junto aos alunos, não tinha uma boa imagem nas instituições de ensino americanas. Os fundos a ela dedicados e os equipamentos que lhe eram fornecidos eram deficientes, havendo apenas uma pequena esperança de melhoria no futuro. Leary, 1987. A melhor maneira possível de remediar a situação, a fim de aumentar os orçamentos e salários departamentais, era demonstrar aos administradores universitários e legisladores estaduais que a ciência psicológica podia ajudar a curar muitos males sociais. G. Stanley Hall aconselhou um colega do meio-oeste a fazer a influência da psicologia ser sentida fora da universidade, evitando que algum homem ou partido irresponsável, dado ao sensacionalismo, a criticasse no legislativo. Cattell incitou seus colegas a fazer aplicações práticas e desenvolver uma profissão de psicologia aplicada. O'Donnell, 1985. A solução, portanto, era evidente: tornar a psicologia mais valiosa mediante sua aplicação. Mas aplicá-la a quê? Felizmente, a resposta logo se tornou clara. As matrículas nas escolas públicas sofriam um crescimento dramático. Entre 1870 e 1915, o número de alunos matriculados elevou-se de 7 para 20 milhões. A quantidade de dinheiro gasta na educação pública no período passou de 63 para 605 milhões. Siegel e White, 1982. A educação de repente se tornava um grande negócio e chamou a atenção dos psicólogos. Hall proclamou em 1894 que o campo principal e imediato de aplicação da psicologia era a educação. Leary, 1987. Mesmo William James, que não podia ser considerado um psicólogo aplicado, escreveu um livro sobre o uso da psicologia em situações de sala de aula. James, 1899. Perto de 1910, mais de um terço dos psicólogos americanos se mostravam interessados pela aplicação da disciplina a problemas educacionais. 3/4 dos que se intitulavam psicólogos aplicados já trabalhavam na área. A psicologia encontrara o seu lugar no mundo real. Discutiremos neste capítulo as carreiras e as contribuições de 5 pioneiros no campo da psicologia aplicada. Eles estenderam a nova ciência não apenas à educação, mas também aos negócios e à indústria, aos centros de testes, aos tribunais e às clínicas de saúde mental. Esses 5 homens tinham sido treinados em Leipzig por Wilhelm Wundt para se tornarem psicólogos acadêmicos puros. Todos, contudo, se afastaram dos ensinamentos do mestre quando iniciaram a carreira em universidades americanas. São exemplos notáveis de como a psicologia americana veio a ser influenciada mais por Darwin e Galton do que por Wundt, e de como a abordagem wundtiana foi reformulada quando do seu transplante para o solo americano. Depois de examinar a obra desses destacados profissionais, descreveremos os primórdios de 3 áreas importantes da psicologia aplicada: os testes psicológicos, a psicologia industrial organizacional e a psicologia clínica. Granville Stanley Hall, 1844-1924. Embora William James tenha sido o primeiro grande psicólogo americano, o explosivo desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos entre 1880 e 1900 não resultou apenas do seu trabalho. Outra figura notável na história da psicologia americana foi Granville Stanley Hall. A carreira psicológica de Hall foi uma das mais interessantes e variadas. Hall trabalhava com arroubos de energia e entusiasmo em várias áreas, que logo deixava entregando os detalhes à investigação de outros. Não foi um fundador do funcionalismo, mas suas contribuições aos novos campos e atividades da psicologia aplicada tinham um pronunciado sabor funcional. A psicologia americana tem uma dívida com Hall em virtude de sua notável coleção de primeiros lugares. Foi ele quem recebeu o primeiro grau de doutor em psicologia na América e afirmava ter sido o primeiro aluno americano do primeiro ano do primeiro laboratório de psicologia. Novos dados da história revelam que ele foi, na verdade, o segundo. Hall deu início ao que muitos consideram o primeiro laboratório de psicologia dos Estados Unidos e fundou a primeira revista americana de psicologia. Foi o primeiro presidente da Universidade Clark, o organizador e primeiro presidente da Associação Psicológica Americana e um dos primeiros psicólogos aplicados. A vida de Hall. G. Stanley Hall nasceu numa fazenda de Massachusetts e desde cedo desenvolveu uma sucessão de interesses que mais tarde caracterizariam sua vida. Também era característica sua grande ambição.
Aos 14 anos, jurou deixar a fazenda e fazer e ser algo no mundo. Seu mais intenso medo na adolescência era o da mediocridade. Em 1863, ingressou no Williams College. Ao graduar-se, Hall já acumulara várias honrarias e tinha desenvolvido um entusiasmo pela filosofia, pela teoria evolutiva em especial, o que iria influenciar sua carreira na psicologia. Em 1867, inscreveu-se no Seminário Teológico União de Nova York, embora não tivesse grande vocação para ministro. Seu interesse pela evolução em nada ajudava, além de ele não se fazer notar por uma ortodoxia religiosa. Diz a história que, quando Hall fez seu sermão de prova diante de professores e alunos, o presidente do seminário ajoelhou-se e rezou por sua alma. A conselho do pregador Henry Ward Beecher, Hall foi para a Universidade de Bonn, Alemanha, estudar filosofia e teologia. Dali foi a Berlim, onde fez estudos no campo da fisiologia e da física. Essa fase de sua educação foi complementada por interlúdios românticos e pela frequência assídua a cervejarias e teatros, experiências essas que, para um jovem de formação puritana, exigiam coragem. Ele se referiu à sua surpresa e alegria ao ver um de seus professores de teologia tomando cerveja num domingo. O tempo que Hall permaneceu na Europa foi para ele uma época de liberação. Voltou para casa em 1871 com 27 anos, nenhum grau e uma grande dívida. Obteve o diploma em teologia e pregou numa igreja rural de Coudersport, Pensilvânia, por 10 semanas. Depois de ser preceptor por mais de um ano, Hall conseguiu um cargo de professor no Antioch College, de Ohio. Ensinava literatura inglesa, língua e literatura francesa e alemã e filosofia. Servia como bibliotecário, dirigia o coro e pregava na capela. Em 1874, depois de ler Psicologia Fisiológica de Wundt, teve despertado seu interesse pela nova ciência, o que o deixou meio indeciso sobre sua carreira. Tirou uma licença do Antioch, instalou-se em Cambridge, Massachusetts, e tornou-se instrutor de inglês em Harvard. Além de dedicar-se ao trabalho monótono e cansativo de ensinar inglês a calouros, Hall estudava e fazia pesquisas na escola médica. Em 1878, apresentou sua dissertação sobre a percepção muscular do espaço e recebeu o primeiro grau em psicologia dos Estados Unidos. Ele chegou a conhecer muito bem William James, mas os dois homens, embora próximos em idade, eram muito distantes em formação e temperamento. Tão logo se doutorou, Hall foi para a Europa. Lá, estudou fisiologia em Berlim e foi aluno de Wundt em Leipzig. A expectativa de trabalhar com Wundt foi, ao que parece, melhor do que a realidade. Embora Hall fosse às palestras do mestre e cumprisse suas obrigações de sujeito do laboratório, suas pesquisas seguiam linhas mais fisiológicas, e sua carreira ulterior demonstra que Wundt, em última análise, teve pouca influência sobre ele. Quando voltou à América em 1880, Hall não tinha perspectiva de emprego. Contudo, num espaço de 10 anos, tornou-se uma figura de renome nacional. Hall reconheceu, ao retornar da Alemanha, que a melhor oportunidade de satisfazer sua ambição estava em aplicar a psicologia à educação. Em 1882, fez uma palestra numa reunião da National Education Association, Associação Nacional de Educação, NEA, em que insistia para que se fizesse do estudo psicológico da criança um componente nuclear da profissão docente. Ele repetia essa mensagem em todas as oportunidades, e isso logo levou ao primeiro passo de sua rápida saída da obscuridade. O presidente de Harvard o convidou a fazer uma série de palestras sobre educação nas manhãs de sábado. Essas conferências bem recebidas deram a Hall muita publicidade favorável e um convite para lecionar em tempo parcial na Universidade Johns Hopkins, estabelecida há 6 anos como a primeira escola de graduação dos Estados Unidos. As palestras de Hall foram um grande sucesso e lhe valeram o cargo de professor efetivo da Hopkins em 1884. No tempo que ali passou, Hall deu início ao que costuma ser considerado o primeiro laboratório de psicologia da América, formalmente estabelecido em 1883, que ele chamou de seu Laboratório de Psicofisiologia. Foi professor de alguns alunos que se tornariam psicólogos proeminentes, incluindo John Dewey e James McKean Cattell. Em 1887, Hall fundou o American Journal of Psychology, a primeira revista de psicologia dos Estados Unidos, ainda hoje uma publicação importante.
Essa revista servia de plataforma de ideias teóricas e experimentais e funcionava como eixo de solidariedade e independência para os psicólogos americanos. Numa explosão de entusiasmo, Hall imprimiu uma quantidade excessiva de exemplares do primeiro número. Ele e a revista precisaram de 5 anos para cobrir esses custos iniciais. Em 1888, Hall tornou-se o primeiro presidente da Universidade Clark, em Worcester, Massachusetts. Antes de assumir o cargo, fez uma longa viagem para estudar em universidades europeias e contratar professores para sua nova escola. A viagem serviu também a outro propósito. Hall parece ter considerado a viagem uma combinação de Grand Tour e férias remuneradas por trabalhos ainda não começados. Ela incluiu algumas paradas totalmente irrelevantes do ponto de vista da tarefa que ele iria realizar, tais como academias militares russas, antigos sítios históricos gregos e o roteiro padrão de bordéis, circos e curiosidades. Hall desejava fazer de Clark uma universidade nos moldes da Johns Hopkins e das universidades alemãs, com ênfase primordial na pesquisa e não no ensino. Infelizmente, o fundador, o abastado comerciante Jonas Gilman Clark, tinha ideias diferentes e não forneceu tanto dinheiro quanto Hall esperava. Com a morte de Clark em 1900, a dotação foi dedicada à fundação de uma faculdade tradicional, a qual Hall se opunha, mas que Clark há muito tempo defendia. G. Stanley Hall tornou a Universidade Clark mais receptiva a mulheres e minorias do que a maioria das escolas americanas da época. Apesar da oposição nacional à coeducação no ensino superior, ele admitia mulheres na graduação. Também incentivou a inscrição de estudantes asiáticos, especialmente japoneses, e afro-americanos no programa de graduação. O primeiro afro-americano a obter um doutorado em psicologia, Francis Sumner, estudou com Hall. Hall recusou-se a impor restrições à contratação de professores judeus, em uma época em que a maioria das instituições não os contratava. Além de reitor, Hall era professor de psicologia e lecionou na graduação por vários anos. Em 1891, ele fundou, com recursos próprios, a revista Pedagogical Seminary, hoje Journal of Genetic Psychology, para publicar pesquisas sobre estudos da infância e psicologia educacional. Em 1915, fundou o Journal of Applied Psychology, elevando para 16 o número de revistas psicológicas americanas. A Associação Psicológica Americana, APA, foi fundada em 1892, principalmente graças aos esforços de Hall. A convite dele, cerca de uma dúzia de psicólogos se reuniram em seu escritório para planejar a organização e o elegeram seu primeiro presidente. Por volta de 1900, o grupo tinha 127 membros. O interesse de Hall pela religião persistiu. Ele fundou o Journal of Religious Psychology, 1904, que durou uma década. Em 1917, publicou o livro Jesus, The Christ in the Light of Psychology, cuja descrição de Jesus como uma espécie de super-homem adolescente não foi bem recebida pela igreja. A psicologia prosperou em Clark sob a liderança de Hall. Durante seus 36 anos na universidade, foram concedidos 81 doutorados em psicologia. Seus alunos lembram dos seminários noturnos, exaustivos mas estimulantes, realizados em sua casa, nos quais os doutorandos eram questionados pelos professores e colegas. Ao final das reuniões, que duravam até 4 horas, um criado servia uma grande quantidade de sorvete. Os comentários de Hall sobre os trabalhos dos alunos eram frequentemente devastadores. Mesmo assim, os alunos de alguma forma o admiravam. Hall era favorável a estimular estudantes brilhantes, desde que demonstrassem a devida deferência, e podia ser generoso e prestativo. A maioria dos psicólogos americanos esteve associada a Hall em Clark ou Johns Hopkins, embora ele não fosse a principal fonte de inspiração para todos. Talvez sua influência pessoal se reflita melhor no fato de 1/3 de seus alunos de doutorado terem se tornado administradores universitários como ele. Hall foi um dos primeiros americanos a se interessar pela psicanálise, sendo bastante responsável pela atenção que ela recebeu nos Estados Unidos. Em 1909, para celebrar o 20º aniversário da Clark, ele convidou Sigmund Freud e Carl Jung para uma série de palestras, um convite ousado devido à desconfiança com que a psicanálise era vista. Hall também convidou seu antigo professor Wilhelm Wundt,
que recusou devido à idade e a um compromisso anterior. Hall continuou a escrever após sua aposentadoria em 1920 e faleceu 4 anos depois, poucos meses após ser eleito para um segundo mandato como presidente da APA. Após sua morte, uma pesquisa entre os membros da APA avaliou as contribuições de Hall para a psicologia. Dentre as 120 pessoas que responderam, 99 colocaram Hall entre os 10 maiores psicólogos do mundo. Muitos elogiaram sua capacidade didática, seus esforços para promover a psicologia e seu desafio à ortodoxia. Mas também criticaram suas qualidades pessoais. Ele foi descrito como difícil, pouco confiável, inescrupuloso, evasivo e agressivamente focado em sua autopromoção. Mesmo seus críticos, no entanto, concordavam com o julgamento da pesquisa da APA. Ele levou à produção de mais textos e à realização de mais pesquisas do que quaisquer outros 3 profissionais da área juntos. A evolução como estrutura para o desenvolvimento humano. Embora Hall tivesse interesse por muitas áreas, seus devaneios intelectuais tinham um tema orientador: a teoria da evolução. Seu trabalho em diversas áreas da psicologia era guiado pela crença de que o desenvolvimento normal da mente envolve uma série de estágios evolutivos. Assim, Hall utilizou a teoria da evolução como estrutura para amplas especulações teóricas e aplicadas. Ele contribuiu mais para a psicologia educacional do que para a psicologia experimental, na qual se concentrou apenas nas fases iniciais de sua carreira. Embora concordasse com a importância do método experimental para a psicologia, ele se impacientava com suas limitações. Para os objetivos mais amplos de Hall, o trabalho de laboratório na nova psicologia parecia muito restrito. Ele é frequentemente chamado de psicólogo genético, devido ao seu interesse no desenvolvimento humano e animal, e pelos problemas relacionados à adaptação. Em Clark, o enfoque de Hall no desenvolvimento genético o levou ao estudo psicológico da infância, que ele tornou o centro de sua psicologia. Em uma palestra na Feira Mundial de Chicago de 1893, ele disse: "Até agora fomos à Europa buscar nossa psicologia. A partir de agora, tomemos uma criança, coloquemo-la em nosso meio e deixemos que a América faça sua própria psicologia." Hall pretendia aplicar sua psicologia ao funcionamento da criança no mundo real. Em seus estudos sobre a criança, Hall fez amplo uso de questionários, técnica aprendida na Alemanha. Por volta de 1915, ele e seus alunos tinham desenvolvido e usado 194 questionários cobrindo muitos tópicos. O uso tão extenso de questionários associou o método, por algum tempo nos Estados Unidos, ao nome de Hall, embora a técnica tivesse sido desenvolvida antes por Francis Galton. Esses primeiros estudos sobre crianças geraram grande entusiasmo público, levando à criação do movimento de estudo da criança. Embora tenha desaparecido em poucos anos devido a pesquisas mal feitas, o movimento estabeleceu a importância do estudo empírico da criança e do conceito de desenvolvimento psicológico. Sua obra mais influente é o extenso livro em 2 volumes Adolescence, Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, publicado em 1904. Essa enciclopédia contém a sistematização mais completa da teoria da recapitulação de Hall sobre o desenvolvimento psicológico. Ele acreditava que as crianças repetem, em seu desenvolvimento pessoal, a história da raça humana. O livro incluía muito material de interesse para psicólogos da infância e educadores, tendo passado por várias reedições. Adolescência também causou controvérsia por sua ênfase no sexo. Hall foi acusado de lascividade. Em uma resenha do livro, o psicólogo E. L. Thorndike escreveu que os atos e sentimentos, normais e mórbidos, resultantes do sexo, são discutidos de um modo sem precedentes na ciência inglesa. Thorndike foi mais crítico em uma carta a um colega, onde disse que o livro de Hall era um choque cheio de erros, de masturbação e de Jesus. O homem é um louco. Na época, Hall ministrava palestras semanais sobre sexo em Clark, ato escandaloso, embora ele não permitisse a presença de mulheres. Ele abandonou as palestras porque muita gente de fora se havia infiltrado e alguns até ouviam subrepticiamente a porta.
Muitos psicólogos se sentiam incomodados com o entusiasmo de Hall pelo sexo. Eles não precisavam se preocupar. O produtivo e enérgico Hall logo se interessou por outra coisa. Ao envelhecer, Hall naturalmente se interessou por um estágio posterior do desenvolvimento: a velhice. Aos 78 anos, publicou o livro em 2 volumes Senescence, em 1922. Foi a primeira pesquisa em larga escala de natureza psicológica sobre questões geriátricas. Nos últimos anos de vida, ele também escreveu 2 autobiografias, Recreations of a Psychologist e The Life and Confessions of a Psychologist. G. Stanley Hall foi apresentado a um público como o Darwin da mente, uma caracterização que certamente o agradou e expressava vividamente suas aspirações e a atitude básica que permeava sua obra. A outro público, foi apresentado como a maior autoridade mundial no estudo da criança. Ele teria afirmado que o elogio estava correto. Ao longo de sua vida, ele se manteve versátil e ágil. Seu entusiasmo, aparentemente ilimitado, era ousado, diversificado e não técnico. E talvez seja essa característica que o tornou uma personalidade tão estimulante e influente. Em sua segunda autobiografia, Hall escreveu: "Toda a minha vida consciente e ativa foi formada por uma série de manias ou excessos, alguns fortes, alguns fracos, alguns duradouros e outros efêmeros." Hall era vivaz, agressivo, quixotesco, sempre em atrito com os colegas, mas nunca enfadonho. Ele observou certa vez que Wilhelm Wundt preferia ser banal a estar brilhantemente errado. Talvez Hall preferisse estar brilhantemente errado a ser banal. James McKean Cattell, 1860-1944. O espírito funcionalista da psicologia americana também foi bem representado na vida e na obra de James McKean Cattell, que influenciou o movimento em prol de uma abordagem prática e voltada para testes no estudo dos processos mentais. A psicologia de Cattell voltava-se mais para as capacidades humanas do que para o conteúdo consciente, e nesse aspecto, ele se aproxima muito de um funcionalista. Assim como Hall e William James, ele nunca se associou formalmente ao movimento, mas tipificou o espírito funcionalista americano em sua ênfase nos processos mentais em termos de sua utilidade para o organismo, bem como em seu desenvolvimento de testes mentais, hoje uma área importante da psicologia aplicada. A vida de Cattell. Cattell nasceu em Easton, Pensilvânia, e graduou-se em 1880 no Lafayette College, presidido por seu pai. Seguindo o costume de ir à Europa para estudos de pós-graduação, Cattell passou primeiro pela Universidade de Göttingen, indo mais tarde para Leipzig estudar com Wilhelm Wundt. Um ensaio filosófico lhe rendeu uma bolsa na Universidade Johns Hopkins em 1882. Na época, seu principal interesse era a filosofia, e no primeiro semestre em Hopkins não foram oferecidos cursos de psicologia. Parece que Cattell se interessou pela psicologia por causa de suas próprias experiências com drogas. Ele experimentou várias substâncias: haxixe, morfina, ópio, cafeína, tabaco e chocolate. Considerou os resultados interessantes em termos pessoais e profissionais. Algumas drogas, principalmente o haxixe, o deixavam consideravelmente eufórico, reduzindo a depressão que vinha sentindo. Ele também observou os efeitos das drogas em seu funcionamento mental. No segundo semestre de Cattell em Johns Hopkins, G. Stanley Hall começou a lecionar psicologia, e ele, assim como John Dewey, se inscreveu no curso de laboratório de Hall. Pouco depois, Cattell começou a fazer pesquisas sobre tempo de reação, o tempo necessário para diferentes atividades mentais. Esse trabalho reforçou seu desejo de ser psicólogo. A volta de Cattell e Wundt na Alemanha, em 1883, é objeto de algumas anedotas conhecidas na história da psicologia, que servem de exemplos adicionais de como dados históricos podem ser distorcidos. Supõe-se que Cattell apareceu no laboratório da Universidade de Leipzig e anunciou a Wundt, simplesmente: "Herr Professor, o senhor precisa de um assistente, e eu vou ser o seu assistente." Cattell deixou claro para Wundt que escolheria seu próprio projeto de pesquisa sobre a psicologia das diferenças individuais, um tópico que não era relevante para a psicologia wundtiana. Disse que Wundt teria caracterizado Cattell e seu projeto como guns americanos, tipicamente americanos, uma observação profética.
O interesse pelas diferenças individuais, um corolário natural do ponto de vista evolucionista, foi desde então uma característica da psicologia americana, e não da alemã. Uma pesquisa cuidadosa em arquivos feita pelo historiador Michael M. Sokal indica que essas histórias são duvidosas. O relato desses eventos por Cattell, escrito muitos anos depois, não é corroborado por sua correspondência nem por suas anotações em diário na época em que ocorreram. Por exemplo, Sokal observa que Wundt tinha Cattell em alta conta e o nomeou seu assistente de laboratório em 1886. Além disso, não há provas de que Cattell quisesse estudar as diferenças individuais na época. Por último, Cattell fez com que Wundt usasse a máquina de escrever, mas não lhe teria dado uma. Cattell descobriu que não conseguia praticar satisfatoriamente a introspecção wundtiana. Ele era incapaz de fracionar o tempo de reação em várias atividades, como a da percepção ou da escolha, e questionava a possibilidade de alguém conseguir fazê-lo. Essa atitude não agradava a Wundt. Em consequência, Cattell fez algumas pesquisas em sua própria sala. Apesar de suas divergências, Wundt e Cattell concordavam sobre o valor do estudo do tempo de reação. Cattell acreditava que isso tinha utilidade para o estudo das várias operações mentais e para as pesquisas sobre as diferenças individuais. Muitos estudos hoje clássicos sobre tempo de reação foram realizados por Cattell em seus 3 anos em Leipzig, e ele publicou vários artigos sobre o assunto antes de partir. Tendo obtido o doutorado em 1886, Cattell voltou aos Estados Unidos e lecionou psicologia no Bryn Mawr College e na Universidade da Pensilvânia. Depois foi trabalhar em Cambridge, Inglaterra, onde conheceu Francis Galton. Os dois tinham interesses e concepções semelhantes sobre diferenças individuais. E Galton, então no auge da fama, ampliou os horizontes de Cattell. Cattell admirava a versatilidade de Galton e sua ênfase na medição e na estatística. Por isso, Cattell foi mais tarde um dos primeiros psicólogos americanos a acentuar a quantificação, a hierarquização e a atribuição de graus, embora fosse pessoalmente analfabeto em matemática. Ele desenvolveu o método da ordem de mérito, também chamado método de classificação, muito usado em psicologia, e foi o primeiro psicólogo a ensinar a análise estatística de resultados experimentais. Wundt não era favorável ao uso de técnicas estatísticas. Logo, foi a influência de Galton sobre Cattell que levou a nova psicologia americana a se parecer mais com o trabalho de Galton do que com o de Wundt. Isso também explica por que os psicólogos americanos começaram a se concentrar em estudos de grandes grupos de sujeitos, que permitiam comparações estatísticas, e não de sujeitos individuais, a abordagem favorecida por Wundt. O impacto inicial dessa mudança se fez sentir na psicologia educacional, com a maioria dos resultados de pesquisas publicada nesse campo entre 1900 e 1910, envolvendo dados estatísticos coletados entre grandes amostras. Cattell também foi influenciado pela obra de Galton no campo da eugenia. Cattell defendia a esterilização de criminosos e de pessoas imperfeitas, bem como a concessão de incentivos às pessoas mais inteligentes e saudáveis para que se casassem entre si. Em 1888, Cattell tornou-se professor de psicologia na Universidade da Pensilvânia, nomeação conseguida por seu pai. Sabendo que uma cadeira de filosofia bem remunerada seria criada na universidade, o velho Cattell agiu junto ao reitor da escola, um velho amigo seu, para garantir o posto para o filho. Ele insistiu para que este publicasse mais artigos, a fim de aumentar sua reputação profissional, e foi pessoalmente a Leipzig conseguir uma carta de recomendação de Wundt. Disse ao reitor que, como sua família tinha recursos, o salário não importava, o que fez Cattell ser contratado com uma remuneração bem baixa. Mais tarde, Cattell diria, incorretamente, que foi o primeiro professor de psicologia do mundo, quando sua nomeação foi na realidade para a filosofia. Ele ficou na Pensilvânia por apenas 3 anos, deixando-a para ser professor de psicologia e chefe do departamento na Universidade de Columbia, onde passou 26 anos. Motivado por sua insatisfação com o American Journal of Psychology, fundou com J. Mark Baldwin, em 1894, a Psychological Review. No mesmo ano, Cattell adquiriu de Alexander Graham Bell o semanário Science, que estava prestes a deixar de ser publicado por falta de fundos.
5 anos mais tarde, Science tornou-se a revista oficial da Associação Americana para o Progresso da Ciência, AAS. Em 1906, Cattell iniciou uma série de obras de referência, incluindo American Men of Science e Leaders in Education. Comprou o Popular Science Monthly em 1900. Depois de vender o nome em 1915, continuou a publicá-lo como Scientific Monthly. Outro semanário, School and Society, foi fundado em 1915. O trabalho fenomenal de organização e edição tomava muito tempo de Cattell, não sendo surpreendente que declinasse sua produtividade como pesquisador de psicologia. Durante sua carreira em Colômbia, esta foi a faculdade americana que conferiu mais doutorados em psicologia. Cattell enfatizava a importância do trabalho independente e concedia aos alunos considerável liberdade em suas pesquisas. Ele acreditava que um professor devia ser independente, tanto da universidade quanto dos alunos, e para ilustrar sua afirmação, vivia a 60 quilômetros do campus, perto da Academia Militar de West Point. Montou um laboratório e um escritório editorial em casa, e só ia à universidade em certos dias da semana. Assim, conseguia evitar as frequentes distrações comuns à vida acadêmica. Esse distanciamento foi apenas um dos vários fatores que tornaram tensas suas relações com a administração universitária. Ele exigia uma crescente participação docente nos assuntos universitários, dizendo que muitas decisões cabiam aos professores e não aos administradores. Com esse objetivo, ajudou a fundar a Associação Americana de Professores Universitários, AUP. Cattell não era diplomático nos contatos com a administração da Colômbia. Foi descrito como uma pessoa difícil, grosseiro, irremediavelmente detestável e carente de decência. Cattell não se pautava pelas regras aceitas da conduta social, preferindo a sátira cortante à persuasão polida em seus ataques à administração. Em 3 ocasiões entre 1910 e 1917, os curadores pensaram em aposentá-lo. O golpe decisivo veio durante a Primeira Guerra Mundial, quando Cattell escreveu 2 cartas ao Congresso norte-americano protestando contra a prática de enviar soldados recrutados à frente de batalha. Essa era uma posição impopular, mas Cattell não voltou atrás. Foi demitido da Colômbia em 1917, acusado de deslealdade ao país. Ele processou a universidade por difamação e, embora indenizado em $40 mil, não recuperou o cargo. Isolou-se dos colegas e passou a escrever panfletos cáusticos sobre a administração universitária. Fez muitas inimizades e viveu amargamente essa experiência pelo resto da vida. Cattell nunca mais voltou à vida acadêmica. Dedicou-se às publicações, às AAS e a outras sociedades científicas. Seus esforços promocionais como porta-voz da psicologia diante das outras ciências conquistaram para a disciplina uma posição mais importante perante a comunidade científica. Em 1921, realizou uma de suas maiores ambições, a promoção da psicologia aplicada como negócio. Organizou a Psychological Corporation, cujas ações foram compradas por membros da APA para prestar serviços psicológicos à indústria, à comunidade psicológica e ao público. Essa organização registrou um considerável crescimento e hoje é um empreendimento de vulto internacional. Cattell manteve-se ativo como editor e defensor da psicologia até morrer, em 1944. Sua ascensão extremamente rápida no cenário da psicologia americana merece menção. Aos 28 anos, era professor na Universidade da Pensilvânia. Aos 31, chefe de departamento em Colômbia. Aos 35, presidente da Associação Psicológica Americana. E, aos 40, o primeiro psicólogo eleito para a Academia Nacional de Ciências, NES. Os testes mentais. Mencionamos os primeiros trabalhos de Cattell sobre tempo de reação e seu interesse pelo estudo das diferenças individuais. O alcance de seus outros trabalhos foi ilustrado em 1914, quando um grupo de seus alunos, que coligia seus artigos originais de pesquisa, descobriu que, além do tempo de reação e das diferenças individuais, ele havia estudado a leitura e a percepção, a associação, a psicofísica e o método da ordem do mérito. Embora a importância dessas áreas não possa ser negada, Cattell influenciou a psicologia principalmente com seu trabalho aplicado sobre as diferenças individuais e com o desenvolvimento e uso de testes mentais para medir essas diferenças.
Em um artigo publicado em 1890, ele cunhou o termo testes mentais. Todd, em seu período na Universidade da Pensilvânia, administrou uma série desses testes a seus alunos. Cattell continuou com o programa de testes em Colômbia e reuniu dados de várias turmas de calouros. Os tipos de testes usados por Cattell, ao tentar medir o alcance e a variabilidade das capacidades humanas, diferiam dos testes de inteligência ou de capacidade cognitiva desenvolvidos mais tarde. Estes últimos usaram tarefas mais complexas de aptidão mental. Os de Cattell eram semelhantes aos de Galton, estando primordialmente voltados para medidas corporais ou sensório-motoras elementares. Por volta de 1901, ele tinha reunido dados suficientes para correlacionar os scores dos testes com medidas do desempenho acadêmico dos alunos. As correlações se mostraram desapontadoramente baixas, o mesmo ocorrendo com as intercorrelações dos testes individuais. Como resultados semelhantes tinham sido obtidos no laboratório de Ib Titchener, Cattell concluiu que testes desse tipo não serviam para prever o desempenho acadêmico ou, por pressuposição, a capacidade intelectual. Em 1905, o psicólogo francês Alfred Binet, em colaboração com Victor-Henri e Théodore Simon, desenvolveu um teste de inteligência usando medidas mais complexas de capacidades mentais superiores. Essa abordagem ofereceu o que foi considerado uma medida eficiente de inteligência e marcou o começo do fenomenal desenvolvimento dos testes de inteligência. Apesar de seu fracasso em medir as aptidões mentais, a influência de Cattell no movimento dos testes mentais foi grande. Seu aluno E. L. Thorndike tornou-se líder da psicologia dos testes mentais, e durante anos, a Universidade de Columbia foi o centro do movimento. A partir da obra de Galton, Cattell empreendeu uma série de estudos para investigar a natureza e a origem da aptidão científica, usando sua técnica da ordem de mérito. O método foi aplicado a eminentes cientistas americanos, pedindo-se a pessoas competentes em cada campo científico que hierarquizassem alguns de seus colegas mais notáveis. O importante livro de referência American Man of Science veio desse trabalho. O impacto de Cattell sobre a psicologia americana não veio do desenvolvimento de um sistema de psicologia, ele tinha pouca paciência com teorias, nem de uma impressionante lista de publicações. Sua influência veio principalmente de seu trabalho como organizador, executivo e administrador da ciência e da prática psicológicas, e como elo de ligação entre a psicologia e a comunidade científica mais ampla. Cattell tornou-se um embaixador da psicologia, fazendo palestras, editando publicações e promovendo as aplicações práticas do campo. Ele também contribuiu para o desenvolvimento da psicologia através de seus discípulos. Durante seus anos em Colômbia, treinou mais alunos de psicologia do que qualquer outro nos Estados Unidos, e vários deles, incluindo Robert Woodworth e L. Thorndike, alcançaram grande destaque no campo. Mediante seu trabalho com os testes mentais, a medição de diferenças individuais e a promoção da psicologia aplicada, Cattell revigorou energicamente o movimento funcionalista na psicologia americana. Leitner Whitmer, 1867-1956. Enquanto Hall modificava para sempre a natureza da psicologia americana ao aplicá-la à criança e à sala de aula, e enquanto Cattell aplicava a psicologia à medição de aptidões mentais, um aluno seu, Ed Wundt, a aplicava à avaliação e ao tratamento de certos tipos de comportamento anormal. Em 1896, Leitner Whitmer, que substituíra Cattell na Universidade da Pensilvânia, abriu a primeira clínica psicológica, fundando o campo que ele denominou Psicologia Clínica. Whitmer ofereceu o primeiro curso universitário na nova área e fundou a primeira revista, Psychological Clinic, que editou por 29 anos. Foi um dos pioneiros da abordagem funcionalista que acreditava que a nova ciência deveria ser usada para ajudar as pessoas a resolver problemas, e não para estudar o conteúdo de sua mente. É importante observar que o que Whitmer praticava em sua clínica psicológica não era a psicologia clínica que conhecemos hoje. Seu trabalho estava voltado para a avaliação e o tratamento de problemas comportamentais e de aprendizagem de crianças em idade escolar, uma área aplicada hoje chamada de psicologia escolar. A psicologia clínica moderna cuida de uma gama mais ampla de desordens psicológicas, das brandas às graves, em pessoas de todas as idades,
Embora Whitmer tenha sido fundamental para o desenvolvimento da psicologia clínica e tenha usado esse rótulo livremente, o campo expandiu-se muito além do que ele imaginara. A vida de Whitmer. Lightner Whitmer nasceu em 1867 em Filadélfia, Pensilvânia. Filho de um próspero farmacêutico, ele doutorou-se com Wilhelm Wundt em Leipzig. Sempre um aluno excelente, Whitmer primeiro frequentou uma escola particular e, em 1884, ingressou na Universidade da Pensilvânia. Depois da graduação, ensinou história e inglês em uma escola particular de Filadélfia, antes de matricular-se em cursos de direito na Universidade da Pensilvânia. Aparentemente sem intenção de fazer carreira em psicologia, ele frequentava as aulas de psicologia experimental de Cattell e tornou-se assistente de ensino do Departamento de Psicologia. Whitmer começou a fazer pesquisas sobre as diferenças individuais quanto ao tempo de reação sob a orientação de Cattell, esperando conseguir seu PhD na Pensilvânia. Cattell tinha outros planos. Ele tinha Whitmer em tão alta conta que o escolheu como sucessor quando foi para a Universidade de Colômbia. Era uma oportunidade ímpar para o jovem, mas Cattell impôs uma condição. Whitmer teria de ir a Leipzig doutorar-se com Wundt. O prestígio de um PhD alemão ainda era fundamental, e Whitmer concordou. Ele estudou com Wundt e com Oswald Külpe. Um de seus colegas recém-chegado da Inglaterra foi E.B. Titchener. Whitmer não se impressionou com a abordagem wundtiana de pesquisa, tendo mais tarde comentado que a única coisa que conseguiu com a experiência de Leipzig foi o grau. Wundt recusou-se a permitir que Whitmer prosseguisse com o trabalho sobre tempo de reação que ele iniciara com Cattell e o obrigou a fazer pesquisas introspectivas tradicionais sobre conteúdos conscientes. Whitmer criticava o que chamava de métodos displicentes de pesquisa, usados por Wundt. Mesmo assim, Whitmer recebeu seu grau e voltou para ocupar seu novo cargo na Universidade da Pensilvânia no verão de 1892, o mesmo ano em que Titchener obteve o seu e foi para Cornell, e em que outro aluno de Wundt, Hugo Münsterberg, era levado para Harvard por William James. Também nesse ano, Hall deu início à Associação Psicológica Americana, tendo Whitmer como um de seus membros fundadores. Foi a época em que os espíritos funcionalista e aplicado começaram a tomar conta da psicologia americana. Nos 2 anos seguintes, Whitmer trabalhou como psicólogo experimental, fazendo pesquisas e apresentando artigos sobre as diferenças individuais e a psicologia da dor. Enquanto isso, porém, ele buscava meios de aplicar a psicologia ao comportamento anormal. O impulso para fazê-lo veio em um dia de março de 1896, como resultado de um incidente que se originou nas circunstâncias econômicas antes mencionadas. Muitos conselhos estaduais de educação estavam estabelecendo departamentos de pedagogia em seus colégios e universidades, e os psicólogos estavam sendo chamados a dar cursos para um número crescente de profissionais que se especializavam em educação, bem como para professores públicos em busca de títulos mais elevados de graduação. Também se pedia aos psicólogos que deixassem a pesquisa em laboratório e descobrissem maneiras de treinar alunos para se tornarem psicólogos educacionais. Os departamentos de psicologia se beneficiaram muito desse súbito influxo de alunos, já que, então como agora, os orçamentos departamentais dependiam do número de matrículas. A Universidade da Pensilvânia estabeleceu cursos para professores públicos em 1894, ficando Whitmer responsável por alguns deles. 2 anos mais tarde, uma aluna, Margaret Maguire, consultou Whitmer sobre os problemas que tinha com um de seus alunos, um garoto de 14 anos que estava encontrando dificuldades para aprender a soletrar, embora estivesse indo bem em algumas outras matérias. Poderiam os psicólogos ajudar a resolver esse problema? Whitmer montou uma clínica incipiente e assim começou o trabalho de sua vida. Dentro de poucos meses, Whitmer estava preparando cursos sobre métodos de tratamento de crianças com distúrbios mentais, cegas e com outros problemas, e publicou um artigo sobre o assunto, intitulado O Trabalho Prático em Psicologia, na revista Pediatrics. Apresentou uma comunicação sobre o tópico na reunião anual da APA, e foi ali que usou o termo psicologia clínica pela primeira vez. Em 1907, fundou a revista Psychological Clinic, que foi a primeira, e por muitos anos a única, no campo. No seu primeiro número,
Whitmer propôs uma nova aplicação da psicologia, na verdade, uma nova profissão, a ser chamada psicologia clínica. No ano seguinte, fundou um internato para crianças retardadas e perturbadas. Em 1909, sua clínica universitária expandiu-se e tornou-se uma unidade administrativa independente. Whitmer ficou na Universidade da Pensilvânia durante toda a sua vida profissional, lecionando, promovendo e praticando sua psicologia clínica. Aposentou-se em 1937, vindo a morrer em 1956, aos 89 anos, o último do pequeno grupo de psicólogos que se reunira em 1892 no gabinete de J. Stanley Hall para fundar a Associação Psicológica Americana. A clínica psicológica, na qualidade de primeiro psicólogo clínico do mundo, Whitmer não tinha exemplos nem precedentes em que basear suas ações e desenvolveu seus próprios métodos de diagnóstico e tratamento no decorrer do próprio trabalho. Com seu primeiro caso, o garoto que tinha problemas de soletração, Whitmer examinou o nível de inteligência, o raciocínio e a capacidade de leitura do menino e concluiu que esta última era deficiente. Depois de análises exaustivas que duraram muitas horas, Whitmer concluiu que o menino sofria daquilo que ele denominou amnésia visual verbal. Embora pudesse lembrar-se de figuras geométricas, ele tinha problemas para se lembrar de palavras. Whitmer desenvolveu um programa paliativo intensivo que produziu alguma melhoria, mas o garoto nunca conseguiu dominar a leitura ou a ortografia. Os professores enviaram à nova clínica de Whitmer muitas outras crianças portadoras de um amplo espectro de deficiências e problemas, entre os quais hiperatividade, várias deficiências de aprendizagem e desenvolvimento motor ou verbal inadequado. Conforme se tornava cada vez mais experiente, Whitmer pôde desenvolver programas padrão de avaliação e tratamento, e além de admitir médicos e assistentes sociais para a clínica, contratou mais psicólogos. Whitmer reconhecia que problemas médicos podem interferir no funcionamento psicológico, razão por que submetia as crianças a um exame clínico para determinar se a subnutrição ou defeitos visuais e auditivos contribuíam para suas dificuldades. Os pacientes eram testados e entrevistados amplamente por psicólogos. Ao mesmo tempo, os assistentes sociais preparavam históricos de casos sobre sua situação familiar. A princípio, Whitmer acreditava que os fatores genéticos eram amplamente responsáveis por muitos dos distúrbios de comportamento e déficits cognitivos que via. Mais tarde, porém, com o aumento de sua experiência clínica, percebeu que os fatores ambientais eram mais importantes. Ele enfatizou a necessidade de oferecer, ainda na infância, uma variedade de experiências sensoriais à criança, antecipando os programas de enriquecimento Head Start de tempos mais recentes. Ele também acreditava na intervenção direta na vida dos pacientes e de suas famílias, alegando que, se as condições em casa e na escola fossem melhoradas, o comportamento da criança também melhoraria. O desenvolvimento na educação pública ofereceu à nova psicologia amplas oportunidades e generosas recompensas, a quem tirasse seus métodos e descobertas do laboratório acadêmico. O exemplo de Whitmer foi seguido e ampliado por muitos outros psicólogos. Por volta de 1914, havia quase 20 clínicas psicológicas em operação nos Estados Unidos, a maioria das quais inspirada na de Whitmer. Além disso, os alunos que ele treinara divulgaram sua abordagem, ensinando à geração seguinte de estudantes o trabalho clínico. Whitmer também foi influente na área da educação especial, treinando muitos dos primeiros profissionais desse campo. Esse desenvolvimento, que ocorre naturalmente em todos os campos, de forma alguma reduz a importância de Leitner-Whitmer em termos da elaboração e evolução da psicologia clínica. Walter Joe Scott, 1869-1955. Outro aluno de Wunnett, Walter Joe Scott, deixou o mundo da psicologia introspectiva pura que aprendera em Leipzig para aplicar a nova ciência à publicidade e aos negócios. Jogador universitário de rugby e quase missionário, Scott dedicou boa parte de sua vida adulta a tornar o mercado e o ambiente de trabalho mais eficientes e a determinar como os líderes empresariais poderiam motivar empregados e consumidores. A obra de Scott reflete a crescente preocupação da psicologia funcional com o lado prático das coisas. Scott reuniu um impressionante número de primeiros lugares.
Foi o primeiro a aplicar a psicologia à publicidade e à seleção e administração de pessoal. O primeiro a ostentar o título de professor de psicologia aplicada. O fundador da primeira empresa de consultoria psicológica e o primeiro psicólogo a receber a Distinguished Service Medal, uma condecoração do Exército dos Estados Unidos. A vida de Scott. Walter D. Scott nasceu em uma fazenda em Illinois, em 1869. Ele começou a se dedicar à ideia do aumento da eficiência aos 12 anos quando trabalhava no campo. Como seu pai ficava doente com frequência, o garoto basicamente dirigia a pequena fazenda familiar. Um dia, ele fez uma pausa no final de um sulco para deixar os dois cavalos descansar. Contemplando os edifícios da Universidade Normal Estadual de Illinois, à distância, ele percebeu de repente que se quisesse conseguir alguma coisa, tinha de parar de perder tempo. E ali estava ele, perdendo 10 minutos de cada hora para deixar os cavalos descansar. Isso equivalia a mais ou menos 1 hora e meia por dia, tempo que ele podia usar lendo e estudando. A partir daquele dia, Scott sempre levava ao menos um livro consigo e lia em todos os momentos de folga. Para pagar os estudos, ele colhia e enlatava amoras, vendia ferro velho e aceitava empregos estranhos. Guardava parte do dinheiro e, com o resto, comprava livros. Aos 18 anos, inscreveu-se na universidade e iniciou sua longa jornada para longe da fazenda. 2 anos depois, conseguiu uma bolsa para a Universidade Northwestern, em Evanston, Illinois, onde aceitou empregos de preceptor para ganhar um dinheiro extra, jogou rugby, conheceu a mulher com quem iria se casar e decidiu ser missionário na China. Essa carreira, contudo, significaria mais 3 anos de estudo, e quando se graduou em um seminário teológico de Chicago e estava pronto para ir para a China, Scott descobriu que não havia vagas, a China estava cheia. Foi então que pensou em uma carreira em psicologia. Havia feito um curso na área e gostara, e já tinha lido artigos em revistas sobre a nova ciência e o laboratório que Wundt instalara em Leipzig. Graças às suas bolsas, atividades de preceptor e vida frugal, Scott economizara vários milhares de dólares, o suficiente não apenas para ir à Alemanha como para casar-se. Em 21 de julho de 1898, Scott e sua noiva partiram. Enquanto ele estudava com Wundt em Leipzig, a senhora Scott fazia seu doutorado em literatura na Universidade de Halle, a 30 quilômetros de distância. Eles só se viam nos fins de semana. Ambos se doutoraram 2 anos depois e retornaram para casa, onde Scott passou a lecionar na Universidade Northwestern nas áreas de psicologia e pedagogia. Ele já estava sob a influência da tendência de aplicar a psicologia aos problemas da educação. Sua transição para um novo e distinto campo de aplicação ocorreu em 1902, quando um líder na área da publicidade procurou Scott, que havia sido recomendado por um ex-professor, e lhe pediu para aplicar princípios psicológicos à publicidade a fim de torná-la mais eficaz. Ele ficou muito interessado na ideia. Na melhor tradição do espírito do funcionalismo americano, ele já se afastara da psicologia wundtiana e buscava um modo de tornar a psicologia mais aplicável às preocupações do mundo real. E tinha agora sua chance. Scott escreveu Teoria e Prática da Publicidade, o primeiro livro sobre o tema, seguido por uma série de artigos em revistas e livros, publicados à medida que sua experiência, sua reputação e seus contatos com a comunidade empresarial se expandiam. Depois, voltou sua atenção para os problemas de seleção e administração de pessoal. Em 1905, passou de instrutor a professor na Northwestern e, em 1909, assumiu o cargo de professor de publicidade na Escola de Comércio da Universidade. Em 1916, foi nomeado professor de psicologia aplicada e diretor da divisão de pesquisa de vendas na Universidade Técnica Carnegie, de Pittsburgh. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Scott ofereceu seus préstimos ao exército para ajudar na seleção de pessoal militar. Inicialmente, ele e suas propostas não foram bem recebidos. Nem todos estavam convencidos do valor prático da psicologia. Além disso, o general com quem Scott conversou desconfiava de professores, tendo quase explodido de raiva. Scott acalmou o irado oficial, o levou para almoçar e o persuadiu do valor de suas técnicas de seleção. Próximo ao fim da guerra,
Ele provou que estava certo e acabou recebendo do Exército a mais importante medalha concedida a civis. Em 1919, fundou sua própria empresa, chamada imaginativamente The Scott Company, que fornecia serviços de consultoria a mais de 40 empresas importantes nos setores de seleção de pessoal e métodos de aumento da eficiência do trabalhador. No ano seguinte, ele tornou-se presidente da Northwestern, aposentando-se em 1939. Publicidade e seleção de pessoal. As marcas deixadas pelo treinamento em psicologia experimental Wundtiana e sua tentativa de estendê-la ao domínio prático são dois traços evidentes nos primeiros escritos de Scott sobre a publicidade. Ele escreveu, por exemplo, que os órgãos dos sentidos eram as janelas da alma. Quanto maior o número de sensações que recebemos de um objeto, melhor o conhecemos. A função do sistema nervoso é nos tornar conscientes das visões, sons, sensações, sabores, etc., dos objetos do nosso ambiente. O sistema nervoso que não responde ao som ou a qualquer outra qualidade sensível é deficiente. Consideram-se os anúncios, por vezes, o sistema nervoso do mundo dos negócios. O anúncio de instrumentos musicais que não contenha nada que desperte imagens de som é um anúncio deficiente. Assim como o nosso sistema nervoso é organizado para nos fornecer todas as sensações possíveis de qualquer objeto, assim também o anúncio, que é comparável ao sistema nervoso, deve despertar no leitor tantos tipos distintos de imagens quantos sejam os que o próprio objeto pode suscitar. Scott afirmava que os consumidores são irracionais e facilmente influenciáveis, e concentrou-se na emoção e na empatia como fatores importantes para o despertar dessa sugestionabilidade. Ele também acreditava, como era comum na época, que as mulheres eram mais facilmente influenciadas do que os homens por anúncios que exploravam as emoções e os sentimentos. Aplicando o que denominou a lei da sugestionabilidade à publicidade, ele recomendava que as empresas usassem ordens diretas, tais como use o sabão X, para vender seus produtos. Scott também promoveu o uso de cupons, porque estes exigiam uma ação específica e direta dos consumidores, que tinham de destacar o cupom da revista ou jornal, preenchê-lo e enviá-lo para receber uma amostra grátis. Essas duas técnicas, as ordens diretas e o envio de cupons, foram rapidamente adotadas pelos publicitários e, por volta de 1910, já eram uma estratégia generalizada. Para seu trabalho em seleção de pessoal, com vendedores, executivos e militares em particular, Scott desenvolveu escalas de avaliação e testes de grupo para medir as características de pessoas já bem-sucedidas nessas ocupações. Assim como fora com Whitmer na psicologia clínica, não havia trabalhos precedentes nos quais Scott pudesse basear sua abordagem, tendo ele mesmo de desenvolvê-la. Ele pedia a oficiais superiores e a supervisores que fizessem listas de seus subordinados e os classificassem segundo categorias de aparência, comportamento, sinceridade, produtividade, caráter e valor para a instituição, organização. Os candidatos eram hierarquizados com base nas qualidades consideradas necessárias ao bom desempenho do trabalho em questão, um procedimento não muito diferente do empregado hoje. Scott concebeu testes psicológicos para avaliar a inteligência e outras capacidades, mas, em vez de julgar cada candidato individualmente, como era a prática corrente, elaborou testes passíveis de aplicação a grupos. O mundo dos negócios e a corporação militar exigiam a rápida avaliação de um grande número de candidatos, e era mais eficaz e barato testá-los em grupo. Os testes de Scott diferiam dos desenvolvidos por Cattell e outros por mais razões ainda. Ele não tentava avaliar a natureza da inteligência geral da pessoa como um conteúdo ou faculdade. O que lhe interessava era o modo como a pessoa usava sua inteligência. Em outras palavras, ele queria medir o funcionamento da inteligência em um ambiente real. Para ele, a inteligência não se definia em termos de capacidades cognitivas específicas, mas em termos práticos como julgamento, rapidez e precisão. As características necessárias à boa realização de um trabalho. Seu interesse se restringia à comparação entre os índices alcançados pelos candidatos e os índices de funcionários já bem-sucedidos no trabalho. Não era sua intenção determinar o que esses índices poderiam representar em termos de conteúdo mental. Essa abordagem prática dos testes tipificou o homem e toda a sua obra.
Tal como Whitmer, Scott só tem recebido uma atenção passageira por parte da história da psicologia. Várias razões explicam esse relativo desdém. Como a maioria dos psicólogos aplicados, Scott não formulou teorias, não fundou uma escola de pensamento, não treinou um grupo leal de alunos para dar prosseguimento a seu trabalho, fez poucas pesquisas acadêmicas e raramente publicava nas revistas dominantes da época. Seu trabalho para corporações privadas e para os militares era estritamente prático, voltado para atender às necessidades do cliente. Além disso, muitos psicólogos acadêmicos, particularmente aqueles detentores de posições de destaque em universidades importantes e que contavam com generosas verbas para seus laboratórios, tendiam a menosprezar o trabalho dos psicólogos aplicados, acreditando que ele não contribuiria para o progresso da psicologia como ciência. Scott e outros psicólogos aplicados contestavam essa posição. Para eles, não havia conflito entre as aplicações utilitárias e o progresso da ciência. Na verdade, eles acreditavam que o progresso empírico da psicologia dependia muito dos resultados da experiência extra-acadêmica. Os psicólogos aplicados alegavam que a divulgação da psicologia para um público maior demonstrava seu valor, o que, por sua vez, aumentava o reconhecimento da importância da pesquisa psicológica nas universidades. Logo, os primeiros psicólogos aplicados estavam refletindo o legado e o impacto do espírito funcionalista na psicologia americana, tentando torná-la uma ciência útil. Hugo Münsterberg, 1863-1916. Hugo Münsterberg, o típico professor alemão, foi por algum tempo um sucesso fenomenal na psicologia americana e o psicólogo mais conhecido do público. Escreveu centenas de artigos para revistas populares e mais de 20 livros. Era um visitante frequente da Casa Branca, convidado de dois presidentes americanos, Theodore Roosevelt e William Howard Taft. Münsterberg era procurado como consultor por empresas e líderes governamentais, tendo entre suas amizades os ricos, famosos e poderosos, incluindo o Kaiser Frederico, da Alemanha, o magnata do aço Andrew Carnegie, o filósofo Bertrand Russell, bem como astros de cinema e intelectuais. Foreman, por algum tempo, um honrado professor da Universidade Harvard, eleito para a presidência da Associação Psicológica Americana e da Associação Filosófica Americana. Considerado o fundador da psicologia aplicada, foi também um dos dois psicólogos acusados de ser espiões. Foi descrito como o mais prolífico propagandista da psicologia aplicada. Uma pessoa que publicava volumes sobre psicologia educacional, legal, industrial, médica e cultural. E, segundo seu biógrafo, Münsterberg foi também um escritor popular bem-sucedido, abençoado por um peculiar pendor pelo sensacional. Sua vida pode ser interpretada como uma série de promoções, de si mesmo, de sua ciência e de sua pátria. Próximo ao fim da vida, tornou-se objeto de escárnio e ridículo, tema de cartoons e caricaturas em jornais, e um embaraço para a universidade a que servira por tantos anos. Quando ele morreu, em 1916, não houve elogios fúnebres para o homem que um dia fora considerado um gigante da psicologia americana. A vida de Münsterberg. Em 1882, aos 19 anos, Münsterberg deixou sua cidade natal, Danzig, na Alemanha, e foi para Leipzig, pretendendo estudar medicina. Mas ao fazer um curso com Wilhelm Wundt, mudou abruptamente seus planos de carreira. A nova psicologia o deixara animado e oferecia oportunidades que a pesquisa e a prática médicas não poderiam oferecer. Conseguiu o doutorado com Wundt em 1885 e formou-se médico na Universidade de Heidelberg 2 anos depois, tendo estudado nesta última com o objetivo de se preparar melhor para uma carreira de pesquisador acadêmico. Foi lecionar na Universidade de Freiburg e, como não havia instalações na universidade, montou um laboratório em casa às suas custas. Münsterberg publicou um livro e vários artigos sobre sua pesquisa experimental em psicofísica, que Wundt criticou por lidarem com os conteúdos cognitivos da mente, não com os sentimentos. Ao mesmo tempo, sua obra atraiu um grupo leal de seguidores, e alunos vindos da Alemanha e de outros lugares acorreram em bando para seu laboratório. Ele parecia bem encaminhado para conseguir um emprego de professor em uma universidade importante e a reputação de pesquisador respeitado.
William James o desviou dessa trilha em 1892 ao lhe dar a oportunidade de ser o bem pago diretor do Laboratório de Psicologia da Universidade Harvard. James foi lisonjeiro em seu apelo, escrevendo para Münsterberg que Harvard era a maior universidade dos Estados Unidos e precisava de um gênio para dirigir o laboratório de modo a manter sua primazia na psicologia. Münsterberg teria preferido ficar na Alemanha, mas a ambição o levou a aceitar a oferta de James. Não foi rápida nem fácil sua transição da Alemanha para os Estados Unidos e da psicologia experimental pura para a psicologia aplicada. No início, ele desaprovava a disseminação da psicologia aplicada e atacava os administradores universitários por pagarem tão pouco aos pesquisadores que os forçavam a ganhar a vida dedicando-se a ocupações mais práticas. Criticava os psicólogos americanos que escreviam livros populares para o público leigo, faziam palestras para líderes empresariais e ofereciam, mediante pagamento, seus serviços de especialistas. Dentro de pouco tempo, contudo, ele estaria fazendo tudo isso. Depois de 10 anos nos Estados Unidos, e talvez percebendo que nenhuma universidade alemã lhe ofereceria um cargo de professor, escreveu seu primeiro livro em inglês. Intitulado Características Americanas, o livro, de 1902, era uma análise psicológica, social e cultural da sociedade americana. Escritor rápido e talentoso, ele era capaz de ditar para uma secretária um livro acessível de 400 páginas, em no máximo um mês. William James comentou que o cérebro de Münsterberg era incansável. Abe Tichenor observou que ele tinha o dom fatal de escrever com facilidade, fatal especialmente para a ciência, e sobretudo para uma ciência jovem, em que a precisão é, de todos, o aspecto mais necessário. A reação entusiástica ao livro de Münsterberg o encorajou a escrever mais para o público em geral do que para os colegas, e ele logo estava publicando em revistas populares, e não em periódicos profissionais. Afastou-se da pesquisa psicofísica e dos conteúdos da mente e passou a escrever sobre as atividades cotidianas para as quais os psicólogos poderiam contribuir. Seus livros e artigos tratavam de julgamentos nas cortes e do sistema de justiça criminal, da propaganda de produtos de consumo, do aconselhamento vocacional, da saúde mental e da psicoterapia, da psicologia educacional e industrial e da psicologia do cinema. Münsterberg produzia cursos por correspondência sobre aprendizagem e negócios, e chegou a fazer uma série de filmes sobre testes mentais para exibição nos cinemas. Münsterberg nunca hesitou em se envolver em questões controversas. Durante um sensacional julgamento por assassinato, administrou quase 100 testes mentais ao assassino confesso de 18 pessoas, o qual tinha acusado um líder sindical de pagar pelos crimes. Com base nos resultados desses testes, que incluíram um teste de associação de palavras, apelidado pela imprensa de máquina da mentira, Münsterberg anunciou publicamente, antes de o júri ter chegado a um veredito no julgamento do líder sindical, que a alegação do assassino implicando o líder era verdadeira. O júri, no entanto, absolveu este último, o que foi desastroso para Münsterberg. Um jornal passou a referir-se a ele como Professor Monsterwork. Em 1908, ele se envolveu na luta nacional contra o movimento de proibição da venda de bebidas alcoólicas. Ele se opôs à proibição, recorrendo à sua experiência como psicólogo e afirmando que o álcool, tomado com moderação, é benéfico. Os fabricantes de cerveja germano-americanos, incluindo Adolphus Busch e Gustav Pabst, se deliciaram com o apoio de Münsterberg e deram grandes contribuições financeiras ao seu esforço de promoção da imagem da Alemanha nos Estados Unidos. Em uma infeliz e suspeita coincidência, Bush doou $50.000 ao Museu Germânico proposto por Münsterberg, poucas semanas antes de este publicar um artigo em uma revista denunciando a ideia da proibição. Isso causou furor nos jornais e revistas populares. As ideias de Münsterberg sobre as mulheres também eram difíceis de ignorar. Embora apoiasse a presença de várias mulheres que eram estudantes graduadas em Harvard, incluindo Mary Wheaton Calkins, ele acreditava que esse trabalho era muito rigoroso para a maioria delas. Sua concepção era de que as mulheres não deviam ser treinadas para carreiras acadêmicas, porque isso as afastaria de casa. Ele também afirmava que elas não deviam lecionar em escolas públicas, porque não tinham capacidade de ensinar tão bem quanto os homens e não eram bons modelos para meninos.
e acreditava que não se devia permitir a presença de mulheres no júri por elas serem incapazes de deliberação racional. Esta observação produziu manchetes internacionais. O presidente de Harvard e a maioria dos colegas de Münsterberg não gostaram desse sensacionalismo, nem aprovaram seu interesse em aplicar a psicologia a problemas práticos. As relações estremecidas alcançaram o ponto da ruptura com a contínua e ardente defesa de sua Alemanha natal, feita por Münsterberg durante a Primeira Guerra Mundial. Esta eclodira na Europa em 1914, embora os Estados Unidos só tivessem se envolvido diretamente no conflito em 1917. Mas a opinião pública americana era definitivamente anti-alemã. Aquele país era o agressor em uma guerra que já custara milhões de vidas, e Münsterberg estava assumindo uma posição cada vez mais impopular. Ele escreveu inúmeros artigos defendendo a Alemanha e mantinha um contato aberto com o embaixador alemão em Washington, D.C., e com o escritório alemão de assuntos estrangeiros em Berlim. Os jornais diziam que Münsterberg era um agente secreto, um espião e um oficial militar de alta patente. Os jornais de Boston pediam que ele se demitisse de Harvard. Seus vizinhos suspeitavam que os pombos que sua filha alimentava no quintal dos fundos estavam sendo usados para levar mensagens a outros espiões. Um aluno de Harvard que vivia em Londres ofereceu à universidade 10 milhões de dólares se ela demitisse Münsterberg. Münsterberg recebia ameaças de morte pelo correio e era alvo do desprezo dos colegas. O ostracismo e os ataques cada vez mais virulentos lhe abateram o espírito. Mas, em 16 de dezembro de 1916, os jornais matutinos traziam especulações sobre conversações de paz na Europa. Até a primavera teremos paz, ele anunciou à esposa. Ele foi a pé, pela neve espessa daquele dia frio, para dar sua aula da manhã. Ao chegar à escola, sentia-se exausto. Münsterberg entrou na classe e foi ao chão sem dizer uma palavra. Morreu instantaneamente de uma síncope. Há psicologia forense e outras aplicações. Os extremos do comportamento e das crenças de Münsterberg não diminuem a importância de seu trabalho em psicologia aplicada. Ninguém mais contribuiu tanto para o progresso da psicologia aplicada em geral e para seu avanço nas áreas da psicologia forense, clínica e industrial. Apesar de todos os seus defeitos, Münsterberg permanece como uma das figuras mais influentes no desenvolvimento da abordagem funcional e tipicamente americana da psicologia. A primeira área de aplicação em que ele trabalhou, a psicologia forense, trata da relação entre a psicologia e a lei. Münsterberg escreveu uma série de artigos sobre temas como o uso da hipnose no interrogatório dos suspeitos, formas de evitar o crime, detecção de pessoas culpadas por meio do uso de testes mentais e o caráter inconfiável das testemunhas oculares. Ele tinha particular interesse por este último assunto, isto é, pelo caráter falível da percepção humana diante de um evento como um crime e da lembrança subsequente do evento. Ele descreveu pesquisas sobre crimes simulados em que se pedia às testemunhas, imediatamente depois de terem visto o crime, que descrevessem o que tinha ocorrido. Os sujeitos não concordavam quanto aos detalhes do que tinham testemunhado, embora a cena ainda estivesse viva em sua memória. Quão preciso poderia ser tal testemunho em uma corte, perguntou Münsterberg, já que o evento em discussão teria ocorrido muitos meses antes? Em 1908, ele publicou No Banco das Testemunhas, que descrevia os problemas das testemunhas oculares. A obra também considerava outros fatores psicológicos que podem afetar o resultado de um julgamento, tais como as falsas confissões, o poder de sugestão no interrogatório de testemunhas e o uso de medidas fisiológicas, a taxa de batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a resistência da pele, para detectar estados emocionais alterados em um suspeito ou réu. O livro foi reimpresso muitas vezes. No final dos anos 70, houve um ressurgimento do interesse pelas questões levantadas por Münsterberg, e a Sociedade Americana de Psicologia Forense foi fundada como uma divisão da Associação Psicológica Americana para promover a pesquisa básica e aplicada na área forense. Münsterberg publicou um livro intitulado Psicoterapia em 1909, iniciando o trabalho em uma área aplicada inteiramente distinta. Ele tratava os pacientes em um laboratório e não em uma clínica, e nunca cobrava nas consultas. Ele confiava muito na autoridade de sua posição como terapeuta e não hesitava em fazer sugestões diretas aos pacientes sobre como eles podiam se curar.
A doença mental, acreditava ele, era antes um problema de desajuste comportamental do que algo atribuível a um conflito inconsciente profundo, como afirmava Sigmund Freud. Münsterberg se opôs às concepções freudianas de saúde mental, particularmente a ênfase nos distúrbios sexuais como causa primária de problemas emocionais. Münsterberg concordava, no entanto, que, em alguns casos, questões de caráter sexual poderiam estar na raiz do problema. Sua abordagem terapêutica consistia em forçar as ideias perturbadoras do paciente a sair da consciência, em suprimir os comportamentos indesejáveis ou problemáticos e em incitar o paciente a esquecer, deixar de lado, a dificuldade emocional. Tratava uma variedade de problemas, incluindo o alcoolismo, o abuso de drogas, as alucinações, os pensamentos obsessivos, as fobias e as desordens sexuais. Não aceitava pacientes psicóticos ou pessoas com problemas neurológicos, por pensar que essa forma de psicoterapia não funcionava nesses casos. Por algum tempo, usou a hipnose como método de tratamento, mas interrompeu a prática depois que uma mulher que ele tratava o ameaçou com uma arma. A história me encantou os jornais, e o presidente de Harvard exigiu que ele parasse de hipnotizar mulheres. Seu livro sobre psicoterapia muito contribuiu para levar o campo da psicologia clínica à atenção do público, mas não foi bem recebido por Lightner Whitmer, que abrira sua clínica na Universidade da Pensilvânia vários anos antes. Whitmer nunca alcançara, nem procurara, o tipo de aplauso popular que Münsterberg desejava. Em um artigo publicado em sua revista, Whitmer queixou-se de que Münsterberg tinha barateado a profissão ao alardear suas curas na praça do mercado. Ele considerava Münsterberg pouco mais que um curandeiro, por causa do modo garboso com que o professor de psicologia vai pelo país, alegando ter tratado em seu laboratório psicológico centenas e centenas de casos desta ou daquela forma de distúrbio nervoso. Ao mesmo tempo, Münsterberg sistematizava, desenvolvia e promovia mais um campo, o da psicologia industrial. Iniciou este trabalho em 1909 com o artigo A Psicologia e o Mercado. O texto cobria várias áreas para as quais ele acreditava que a psicologia poderia contribuir: a orientação vocacional, a publicidade, a administração de pessoal, os testes mentais, a motivação dos empregados e os efeitos da fadiga e da monotonia no desempenho da função. Sua perspectiva era caracteristicamente ampla, tratando de todos os aspectos e problemas dos negócios, desde a seleção dos operários certos para realizar a tarefa com eficiência até a promoção do produto acabado. Münsterberg foi contratado como consultor por várias empresas, tendo feito para elas inúmeras pesquisas. Ele publicou suas descobertas em Psicologia e Eficiência Industrial, de 1913, outro livro escrito para o público em geral. A obra alcançou tamanho sucesso que foi para as listas dos livros mais vendidos. Ele afirmava que a melhor maneira de aumentar a eficiência no trabalho e assegurar a harmonia no local de trabalho consistia em selecionar trabalhadores para funções adequadas às suas capacidades mentais e emocionais. E como os empregadores fariam isso da melhor forma? Mediante o desenvolvimento de técnicas psicológicas de seleção como testes mentais e simulações em que se podiam avaliar as várias aptidões e capacidades dos candidatos. Münsterberg fez pesquisas sobre ocupações tão diversas quanto o capitão de navio, condutor de bonde, telefonista e vendedor, mostrando como seus métodos de seleção promoviam melhorias no desempenho da função. No tocante a problemas de eficiência, apresentou resultados de estudos que mostravam, por exemplo, que conversar enquanto se trabalha reduz a eficiência. Sua solução não era proibir as conversas entre trabalhadores, isso, admitia ele, geraria hostilidade, mas projetar o local de trabalho de modo a dificultar essas conversas. Esse objetivo poderia ser alcançado pelo aumento da distância entre as máquinas ou pela separação dos espaços com divisórias. Principalmente graças aos esforços promocionais de Münsterberg, o campo da psicologia industrial exerceu um impacto cada vez mais amplo no mundo do trabalho. Ele propôs ao presidente americano Woodrow Wilson e ao Kaiser alemão que seus governos estabelecessem departamentos para patrocinar pesquisas sobre as aplicações da psicologia à indústria. Esses líderes mostraram interesse pela ideia, mas a irrupção da guerra impediu sua implementação. Tal como outros pioneiros do campo, Münsterberg não formulou teorias,
Não fundou uma nova escola de pensamento, nem, assim que iniciou o trabalho em psicologia aplicada, fez pesquisas acadêmicas puras. Ele insistia para que sua pesquisa servisse a um propósito definido, fosse funcional e orientada para ajudar as pessoas de alguma maneira. Embora tivesse sido treinado por Wilhelm Wundt na técnica da introspecção, criticava os psicólogos que se apegavam à técnica e fustigava colegas não desejosos de empregar as descobertas e métodos da psicologia para a melhoria da humanidade. Münsterberg nunca aderiu formalmente à definição funcionalista de psicologia e sempre se recusou a definir sua própria abordagem, acreditando que fazê-lo limitaria sua utilidade. Se houve um tema que caracterizou sua diversificada, bombástica e controversa carreira, foi o de que a psicologia tem de ser útil. Nesse sentido, Münsterberg, apesar do temperamento germânico, foi a quintessência do psicólogo americano, refletindo e demonstrando o espírito de sua época. Deve-se a ele o fato de a psicologia aplicada, que ele tanto fez para fundar no início do século XX, ter crescido a ponto de tornar-se uma das forças dominantes na psicologia americana, agora que o século XXI se aproxima. Especialidades na psicologia aplicada. Vimos como a psicologia, sob a influência do funcionalismo, começou a ser aplicada a problemas do mundo real no início do século. Veremos que o comportamentalismo de John B. Watson também contribuiu para o desenvolvimento da tendência aplicada. Depois de deixar o mundo acadêmico, Watson se tornou um popular psicólogo aplicado. Na época, a psicologia já não podia ficar restrita ao mundo da ciência pura do laboratório onde Wundt e Titchener tentaram valentemente mantê-la. Embora o movimento aplicado em psicologia tenha tido seu começo nos anos entre a virada do século e a Primeira Guerra Mundial, seu progresso inicial foi relativamente lento. Contudo, depois que a América entrou na guerra, em 1917, os psicólogos aplicados foram chamados para tratar de problemas práticos e imediatos. A psicologia tornou-se visível aos olhos do público. Psicólogos e não psicólogos reconheciam que os princípios e métodos do campo podiam ser usados para melhorar o bem-estar humano. Hall escreveu que a guerra tinha dado à psicologia aplicada um tremendo impulso. No cômputo geral, isso vai ser bom para a psicologia. Não devemos tentar ser demasiado puros. Algumas revistas interromperam sua publicação nos anos da guerra, mas a Journal of Applied Psychology floresceu. Nos anos 20, passada a guerra, a psicologia tornou-se uma mania nacional. As pessoas em todos os Estados Unidos passaram a acreditar que os psicólogos eram capazes de curar tudo, da desarmonia conjugal à insatisfação com o trabalho, e vender qualquer produto, de desodorantes a antissépticos bucais. Esse crescente clamor por soluções levava cada vez mais psicólogos a deixar a pesquisa pura para se entregar às áreas aplicadas. Na edição de 1921 de uma publicação científica, mais de 75% dos psicólogos ali citados diziam estar engajados em um trabalho de cunho aplicado. Em 1910, o número fora 50%. As reuniões de uma sessão da APA, no início dos anos 20, mostravam um substancial aumento, com relação aos anos anteriores à guerra, no número de artigos sobre pesquisas aplicadas. Contudo, no final da década de 20 e durante os 10 anos da depressão econômica mundial dos anos 30, a psicologia aplicada passou a ser atacada por não conseguir ser fiel à sua promessa. Líderes empresariais, por exemplo, queixavam-se de que, embora útil, a psicologia industrial não estava curando todos os seus males. Experiências negativas com testes de seleção mal concebidos os tinham levado a contratar alguns trabalhadores improdutivos. Talvez as expectativas dos psicólogos e seus clientes fossem exageradas, mas, seja como for, surgiu um desencanto com a psicologia aplicada. Um dos maiores críticos foi Grace Adams, que fora aluna de Titchener. Adams afirmou que a psicologia abandonara suas raízes científicas para que psicólogos alcançassem popularidade e prosperidade. Ela acusou os psicólogos de se mascararem como cientistas e fracassarem na resolução dos problemas sociais e econômicos trazidos pela depressão. O New York Times e outros jornais importantes criticavam os psicólogos por prometerem mais do que podiam dar e por não conseguirem aliviar o mal-estar causado pela depressão. O número de artigos populares sobre temas psicológicos declinou a partir de 1929.
e a imagem e a promessa da psicologia só seriam restauradas em 1941, depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vemos assim outro exemplo da guerra como influência contextual no desenvolvimento da psicologia. A Segunda Guerra Mundial trouxe outro conjunto de problemas urgentes para a psicologia resolver, o que reviveu e ampliou sua influência geral. 25% dos psicólogos americanos estavam diretamente envolvidos no esforço de guerra, e muitos outros deram contribuições indiretas através da pesquisa e da redação de textos. Ironicamente, a guerra também fez renascer uma psicologia incipiente na Alemanha, onde o campo declinara depois de os nazistas terem expulsado todos os psicólogos judeus de seus empregos. As necessidades dos militares alemães criaram uma nova demanda de psicólogos com vistas à seleção de oficiais, pilotos, tripulação de submarinos e de outros especialistas. Nos anos posteriores ao fim da guerra, a psicologia americana como um todo passou pelo mais dramático período de crescimento de sua história. Dentro do campo, o desenvolvimento mais significativo ocorreu nas áreas aplicadas. A psicologia aplicada superou a acadêmica e orientada para pesquisas, que predominara por muitos anos. Já não cabia a afirmação de que a maioria dos psicólogos dedicava-se ao ensino ou trabalhava no campo experimental. Antes da Segunda Guerra Mundial, quase 70% dos doutorados em psicologia eram concedidos na área da psicologia experimental. Perto de 1960, esse número era 25%, tendo caído para 8% por volta de 1984. Em 1940, pouco antes de os Estados Unidos entrarem na guerra, 75% dos psicólogos trabalhavam em ambientes acadêmicos. Eles eram 47% em 1962 e 42% em 1980. Disso resultou uma mudança em termos do poder na APA, onde os psicólogos aplicados, particularmente os psicólogos clínicos, assumiram uma posição de comando. Alguns professores e cientistas, orientados para a pesquisa, se ressentiram do domínio dos clínicos e formaram sua própria organização, em 1988. Em 1991, ela tinha mais de 12 mil membros. Completaremos nossa cobertura do legado do funcionalismo com uma breve discussão de 3 áreas de psicologia aplicada que têm os mais antigos antecedentes históricos: os testes psicológicos, a psicologia industrial, organizacional e a psicologia clínica. Trataremos dos testes em primeiro lugar porque boa parte do desenvolvimento das 2 outras áreas derivou deles. O movimento dos testes psicológicos. Ao falarmos da obra de Francis Galton e de James McKeen Cattell, discutimos a origem do movimento dos testes mentais. Foi Cattell quem cunhou o termo testes mentais, mas coube a Alfred Binet, um psicólogo francês autodidata, rico e independente, desenvolver o primeiro teste verdadeiramente psicológico da capacidade mental. Binet discordava da abordagem de Galton e Cattell, que empregava testes de processos sensório-motores para medir a inteligência. Para ele, a avaliação de funções cognitivas como a memória, a atenção, a imaginação e a compreensão forneceria uma melhor medida da inteligência. A oportunidade de prová-lo veio em resposta a uma necessidade prática. Em 1904, o ministro francês da Instrução Pública nomeou uma comissão para estudar as capacidades de aprendizagem de crianças que estavam tendo dificuldades na escola. Binet e um psiquiatra, Theodore Simon, foram indicados para a comissão, tendo investigado juntos os tipos de tarefas intelectuais que podiam ser dominados pela maioria das crianças em diferentes idades. A partir do perfil que fizeram dessas tarefas, eles elaboraram o primeiro teste de inteligência. O teste consistia em 30 problemas organizados em ordem ascendente de dificuldade e se concentrava em 3 funções cognitivas: julgamento, compreensão e raciocínio. 3 anos mais tarde, em 1908, o teste foi revisto e ampliado, e o conceito de idade mental, introduzido. A idade mental foi descrita como a idade em que crianças de capacidade média podiam realizar certas tarefas. Por exemplo, se uma criança com idade cronológica de 4 anos passasse em todos os testes em que a amostra de crianças de 5 anos médias tinha passado, atribuía-se à criança de 4 anos uma idade mental de 5. Uma terceira revisão do teste foi preparada em 1911, mas, depois da morte de Binet, o desenvolvimento do teste e dos testes de inteligência em geral passou para os Estados Unidos.
O teste foi introduzido nos Estados Unidos por Henry Goddard, aluno de G. Stanley Hall e psicólogo de uma escola de crianças mentalmente retardadas em Vineland, Nova Jersey. Goddard denominou sua tradução do teste Escala Binet-Simon de Medida da Inteligência. Em 1916, Louis M. Thurman, que também estudara com Hall, desenvolveu uma versão do teste que se tornou padrão. Ele lhes deu o nome de teste Stanford Binet a partir do nome da universidade a qual estava ligado e adotou o conceito de quociente de inteligência, QI. A medida do QI, definida como a razão entre idade mental e idade cronológica, fora proposta originalmente pelo psicólogo alemão William Stern. O Stanford Binet passou por várias revisões e continua a ter amplo uso. No dia em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, realizava-se em Harvard uma reunião da Sociedade de Psicólogos Experimentais de Tichenor. O presidente da APA, Robert Yerkes, estava presente. Yerkes instou os psicólogos presentes a considerar de que maneira a psicologia poderia ajudar na campanha da guerra. Tichenor objetou, explicando que era súdito britânico. O mais provável é que não quisesse se envolver com a guerra por não gostar de aplicar a psicologia a problemas práticos. Ele pode ter temido que os esforços dos psicólogos para ajudar a vitória na guerra os fizessem trocar uma ciência por uma tecnologia. O exército tinha diante de si o problema de avaliar a inteligência de um grande número de recrutas a fim de estudá-los e classificá-los, bem como atribuir-lhes tarefas adequadas. O Stanford Binet é um teste individual de inteligência que requer uma pessoa bem treinada para aplicá-lo de modo adequado. Ele não pode ser usado para nenhum programa de testes em larga escala que envolva a avaliação de muitas pessoas em um curto espaço de tempo. Para esse propósito, é necessário um teste para grupo de administração simples. Yerkes, nomeado major do Exército, reuniu um grupo de 40 psicólogos para realizar essa tarefa. Eles examinaram alguns testes, nenhum dos quais de uso geral, e escolheram como modelo o de Arthur S. Otis, que estudara com Thurman. Otis preparou os testes Army Alpha e Army Beta, com base no teste de Otis. O Beta era uma versão do Alpha usada especificamente para pessoas que não falavam inglês ou eram analfabetas. Suas instruções eram dadas por meio de demonstração ou mímica, em vez de oralmente ou por escrito. A implantação do programa seguia lentamente, e a ordem formal para o início dos testes só foi dada 3 meses antes do fim da guerra. Mais de 1 milhão de homens foram testados, mas os militares já não precisavam dos resultados. O programa, embora tenha tido pouco efeito no esforço de guerra, teve um enorme impacto sobre a psicologia. A publicidade que recebeu contribuiu muito para promover o status da psicologia. E esses testes se tornaram protótipos dos muitos que mais tarde foram concebidos. O desenvolvimento e o uso de testes de personalidade em grupo também foram impulsionados pelo esforço de guerra. Até então, apenas tentativas limitadas de avaliação da personalidade haviam sido realizadas. Nos últimos anos do século XIX, o psiquiatra alemão Emil Kraepelin utilizou o que chamou de teste de associação livre. Nele, um paciente respondia a uma palavra estímulo com a primeira palavra que lhe ocorresse. A técnica fora criada por Galton. Em 1910, Carl Jung desenvolveu uma técnica similar, o teste de associação de palavras, que empregava na avaliação dos complexos de seus pacientes. Esses dois eram testes de personalidade individuais. Quando o exército demonstrou interesse em separar os recrutas altamente neuróticos, Robert Woodworth criou o Personal Data Sheet, um inventário pessoal em que os pacientes indicavam os sintomas neuróticos que apresentavam. Assim como o Army Alpha e o Army Beta, esse teste teve pouco uso real durante a guerra, mas serviu como protótipo para o desenvolvimento de testes de personalidade em grupo. A psicologia aplicada obteve sua própria vitória na guerra, ao conquistar a aceitação pública. Em pouco tempo, milhares de empregados, estudantes e candidatos à faculdade se deparavam com baterias de testes cujos resultados poderiam determinar o curso de suas vidas. Uma onda de testes varreu os Estados Unidos, mas, na pressa em responder à demanda dos negócios e da educação, era inevitável que surgissem alguns testes mal elaborados e inadequadamente pesquisados, levando a resultados decepcionantes. Consequentemente, muitas empresas abandonaram o uso de testes psicológicos na metade da década de 1920. Esse foi um dos motivos do desapontamento geral
com a psicologia que se manifestou nesse período. Com o tempo, foram desenvolvidos testes melhores que permitiram ao comércio e à indústria a seleção de melhores pessoas para suas vagas e de melhores trabalhos para os candidatos. Hoje, a seleção e colocação de pessoal por meio de testes tornou-se parte essencial do processo de contratação. Os testes também participaram de uma importante controvérsia social na década de 20. Em 1921, foram tornados públicos os resultados dos testes de recrutas do Exército durante a Primeira Guerra. Segundo os dados, a idade mental dos convocados e, por extensão, da população branca em geral era de apenas 13 anos. Os resultados também indicavam que quase a metade dos cidadãos americanos brancos poderia ser caracterizada como mentalmente debilitada ou de mente fraca. Além disso, os dados mostravam que os negros, assim como os imigrantes de países mediterrâneos e latino-americanos, tinham um QI menor. Apenas os imigrantes do norte da Europa tinham um QI igual ao dos americanos brancos. Isso levantou muitas questões entre cientistas, políticos e jornalistas. Como poderia uma forma democrática de governo sobreviver se o povo era tão desprovido de inteligência? Deveriam os grupos de QI baixo ter direito ao voto? Deveria o governo recusar a entrada de imigrantes dos países com baixo QI? Como poderia permanecer significativa a noção de que todas as pessoas foram criadas iguais? O conceito de diferenças raciais em termos de inteligência fora apresentado nos Estados Unidos já nos anos 1880, tendo havido muitos clamores para que se impusessem restrições a imigrantes de países mediterrâneos e latino-americanos. Mesmo antes do desenvolvimento dos testes de inteligência, era geralmente aceito o então alegado nível inferior de inteligência dos afro-americanos. Um dos mais ativos e coerentes críticos dessa concepção era Horace Mann Bond, 1904-1972, um destacado erudito afro-americano, presidente da Universidade Lincoln, na Pensilvânia. Bond, doutorado em educação pela Universidade de Chicago, publicou livros e artigos afirmando que as diferenças de QI entre negros e brancos eram decorrentes de fatores ambientais e não genéticos. Ele fez pesquisas demonstrando que negros dos estados do norte tinham um QI maior do que brancos dos estados do sul, uma descoberta que prejudicou seriamente a acusação de que negros eram geneticamente inferiores em termos de inteligência, como relatado por Urban em 1989. Muitos psicólogos responderam à sugestão de diferenças raciais quanto à inteligência, acusando os testes de serem viciados. Com o tempo, a controvérsia arrefeceu, apenas para ressurgir nos anos 70. Desde então, psicólogos se esforçam para desenvolver testes livres de distorções culturais e educacionais, que possam avaliar com mais precisão as capacidades humanas. Há uma grande necessidade prática de testes, e sua utilidade na seleção, no aconselhamento e no diagnóstico continua sendo um importante foco da psicologia aplicada. No campo da psicologia industrial organizacional, discutimos a fundação por Walter D. Scott e os primeiros esforços dele e de Hugo Münsterberg para promover a aplicação da psicologia ao mundo do trabalho. Como outras áreas da psicologia aplicada, esse campo passou por um aumento monumental de alcance, popularidade e expansão, graças à Primeira Guerra. Scott foi voluntário do Exército norte-americano e desenvolveu uma escala de avaliação para a seleção de capitães baseada nas avaliações que havia concebido para classificar líderes no setor de negócios. Perto do final da guerra, ele tinha avaliado as qualificações profissionais de 3 milhões de soldados, e seu trabalho foi amplamente reconhecido pelo valor prático da psicologia. Após a guerra, negócios, a indústria e o governo solicitaram os serviços de psicólogos industriais para reformular suas políticas de pessoal e introduzir testes psicológicos como meio de seleção de empregados e funcionários. Em 1919, Scott fundou sua empresa de consultoria e 2 anos depois, Cattell fundou a sua Psychological Corporation, promovendo com sucesso a aplicação da psicologia ao mundo dos negócios. O foco primordial da psicologia industrial nos anos 20 foi a seleção e colocação de candidatos a empregos. A pessoa certa na função certa. O escopo do campo aumentou em 1927 com os estudos Hawthorne, realizados na fábrica da Western Electric, em Hawthorne, Illinois.
Essa pesquisa fez o campo avançar da seleção e colocação para problemas mais complexos, envolvendo relações humanas, motivação e moral. O estudo começou como uma investigação dos efeitos do ambiente físico do trabalho, como iluminação e temperatura, na eficiência do empregado. Os resultados surpreenderam psicólogos e gerentes de fábrica. Descobriu-se que as condições sociais e psicológicas do ambiente de trabalho eram mais importantes do que as condições físicas onde as funções eram realizadas. Os estudos Hawthorne abriram novas áreas de exploração, como a qualidade e a natureza da liderança, os grupos informais formados pelos trabalhadores, as atitudes dos empregados em relação ao emprego, a comunicação entre operários e dirigentes, além de uma ampla gama de outras forças sociais e psicológicas capazes de influenciar a motivação, produtividade e satisfação. A Segunda Guerra Mundial envolveu muitos psicólogos diretamente no esforço de guerra. Como na Primeira Guerra, sua principal contribuição foram os testes, a avaliação e classificação de recrutas. Pelos anos 40, os testes tornaram-se mais sofisticados. A operação de equipamentos bélicos cada vez mais complexos, como aeronaves de alta velocidade, exigiu aptidões mais aprimoradas. Essa necessidade de identificar pessoas capazes de dominar tais aptidões resultou no aperfeiçoamento dos procedimentos de seleção e treinamento. As armas criaram na psicologia industrial uma especialidade denominada engenharia psicológica, engenharia humana, engenharia dos fatores humanos e ergonomia. Trabalhando em proximidade com engenheiros de sistemas, os profissionais dessa área forneciam informações sobre capacidades e limitações humanas, influenciando diretamente o projeto de equipamentos militares, tornando-os mais compatíveis com características e aptidões dos usuários. Hoje, a engenharia psicológica aplica-se também a produtos de consumo, como teclados de computador, móveis de escritório e painéis de automóveis. A partir dos anos 50, líderes empresariais passaram a aceitar a influência da motivação, liderança e outros fatores psicológicos no desempenho profissional. Esses aspectos têm ganhado importância crescente, bem como o impacto do clima psicológico e social onde o trabalho é desenvolvido. Atualmente, psicólogos estudam diferentes estruturas organizacionais, seus padrões e estilos de comunicação e as estruturas sociais formais e informais produzidas. Estudos nas décadas de 20 e 30 na fábrica da Western Electric Company, em Hawthorne, Illinois, conduziram psicólogos aplicados a áreas complexas de relações humanas, estilos de liderança e motivação e moral dos empregados. No campo da psicologia clínica, a aplicação à avaliação e tratamento do comportamento anormal foi iniciada por Leitner Whitmer em sua clínica da Universidade da Pensilvânia. 2 livros impulsionaram o campo. A Mente que Encontrou a Si Mesma, de Clifford Beers, 1908, atraiu a atenção pública para a necessidade de tratar os doentes mentais mais humanamente. Psicoterapia, de Hugo Munsterberg, 1909, detalhou técnicas para tratar distúrbios mentais, promovendo a psicologia clínica. A primeira clínica de orientação infantil foi instalada em 1909 por William Healy, psiquiatra de Chicago. Logo surgiram várias clínicas para tratar distúrbios infantis no início, prevenindo enfermidades mais sérias na vida adulta. Elas utilizavam a abordagem de equipe, introduzida por Whitmer, tratando todos os aspectos das dificuldades do paciente com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. As ideias de Sigmund Freud foram cruciais para o desenvolvimento da psicologia clínica. Sua obra de psicanálise fascinou e enfureceu segmentos da psicologia oficial e do público americano. De suas ideias, psicólogos clínicos extraíram as primeiras técnicas psicológicas de terapia. No entanto, o avanço da psicologia clínica foi lento. Em 1940, ainda era uma área pouco significativa. Havia poucos locais para tratamento de adultos perturbados e oportunidades de trabalho limitadas para psicólogos clínicos. Não existiam programas para treinar psicólogos clínicos, e seu trabalho era geralmente restrito à aplicação de testes. A situação mudou drasticamente com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 1941, evento que transformou a psicologia clínica em uma ampla e dinâmica área aplicada. O Exército instalou programas de treinamento para centenas de psicólogos clínicos.
necessários para tratar distúrbios emocionais nos militares. Após a guerra, a necessidade por psicólogos clínicos aumentou ainda mais. A Administração dos Veteranos, VA, foi responsável por mais de 40 mil veteranos com problemas psiquiátricos. Mais de 3 milhões de veteranos precisavam de aconselhamento vocacional e pessoal para a reintegração à vida civil, e cerca de 315 mil necessitavam de apoio para se ajustar a incapacidades físicas de ferimentos de guerra. A demanda por profissionais de saúde mental estava no auge, excedendo amplamente a oferta. Para ajudar a atender essa necessidade, a VA financiou programas universitários de especialização e pagou anuidades em troca de trabalho em seus hospitais e clínicas. Muitos psicólogos clínicos treinados nos anos 50 receberam a maior parte dessa instrução sob os auspícios da VA. Os programas também mudaram o tipo de pacientes tratados. Antes da guerra, focava-se em crianças com problemas de delinquência e ajustamento. No entanto, as necessidades dos veteranos significavam que a maioria dos tratados eram adultos com problemas emocionais graves. A VA, hoje Departamento de Assuntos dos Veteranos, continua a ser a maior fonte de empregos para psicólogos nos Estados Unidos, tendo um enorme impacto sobre o campo da psicologia clínica. Psicólogos clínicos trabalham em centros de saúde mental, escolas, empresas e consultórios particulares. Discutiremos adiante mudanças nos métodos de tratamento a partir dos anos 50, notadamente as terapias comportamentais, uma decorrência da escola comportamentalista. A psicologia clínica é a maior entre as áreas aplicadas. Mais de um terço de todos os estudantes formados estão em programas de clínica e cerca de 40% dos membros da APA praticam a psicologia clínica. A natureza da psicologia americana alterou-se muito desde os anos em que Hall, Cattell, Whitmer, Scott e Münsterberg estudaram com Wundt na Alemanha e trouxeram essa psicologia para os Estados Unidos. Como resultado de seus esforços, a psicologia deixou as salas de conferência, bibliotecas e laboratórios, estendendo-se a muitas áreas da vida cotidiana. Além dos testes e das psicologias escolar e educacional, clínica, industrial, organizacional e forense, psicólogos atuam em áreas como aconselhamento psicológico, psicologia comunitária, do consumidor, populacional e ambiental, da saúde e da reabilitação, do exercício físico e esporte, da política pública e militar e da mídia. Essas áreas não existiriam se a psicologia permanecesse focada apenas nos conteúdos da experiência consciente. Consideremos os seguintes fatores: a noção darwiniana de adaptação e função, a identificação de Galton das diferenças individuais e suas tentativas de medi-las, o zeitgeist americano com sua ênfase no prático e útil, a mudança nos laboratórios acadêmicos da pesquisa do conteúdo para a função promovida por James, Angel, Carr e Woodworth, os fatores sociais e econômicos e as forças da guerra, tudo isso se entrelaçou para dar à luz uma psicologia destinada a transformar vidas, uma ciência ativa, assertiva, atraente e influente. Este movimento geral da psicologia americana em direção ao lado prático foi reforçado pelo comportamentalismo, próxima escola de pensamento na evolução da psicologia.